Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início aqui a mais um conteúdo da disciplina de materiais poliméricos. O objetivo agora é a gente fazer uma abordagem sobre síntese de materiais poliméricos, né? A ideia não é, com essa aula de agora, fazer um apanhado onde vocês vão ter toda a compreensão dos conceitos envolvendo síntese de materiais poliméricos. O ideal seria que, após esse conteúdo aqui, houvesse uma carga horária de uma disciplina de aí, no mínimo, 3 horas aula por semana, durante um semestre inteiro, para a gente poder abordar de forma aprofundada cada conceito, cada ponto em síntese de materiais poliméricos. Porém, eu acho importante fazer essa apresentação agora, nesse momento, dessa disciplina introdutória de materiais poliméricos, para que vocês possam começar a se familiarizar com os conceitos, e aí, quando chegar um momento oportuno, para aqueles que tiverem interesse em cursar uma disciplina mais aprofundada em química de polímeros, né, em síntese de polímeros, vocês se encontrem mais preparados e não tenham tantas dúvidas assim, né? Então a gente vai começar a falar aqui agora, na parte de síntese de materiais poliméricos, sobre o que é síntese de materiais poliméricos, do que trata esse tema. A gente já tinha abordado na aula de conceitos e definições, mas eu acho que recordar é viver, né? Então vale a pena a gente recapitular alguns conceitos de lá e a partir deles a gente vai tentar expandir para novas abordagens aí. O conceito de uma reação de polimerização é que ele envolve o conjunto de reações nos quais moléculas simples vão reagir entre si, formando uma macromolécula de alta massa molar, que seria o conceito de um material polimérico. É importante ressaltar aqui, quando eu falo moléculas simples, eu estou querendo me referir, no caso da reação de polimerização, aos monômeros, né? Então, uma reação de polimerização ela vai ocorrer numa situação onde eu coloco os monômeros no meio reacional, garanto as condições para que eles passem por uma reação química entre eles, e essa reação química, ou esse conjunto de reações químicas que a gente dá o nome de polimerização, vai ser capaz de converter aquelas moléculas de baixa massa molar em moléculas de elevada massa molar, e como elas serão poliméricas, então não basta, lembre-se, ela ter somente alta massa molar, hein? Ela tem que ter alta massa molar e apresentar as unidades de repetição bem definidas na sua estrutura química, para que de fato a gente possa considerar esse produto dessa reação de polimerização, né, como sendo um polímero. Caso não apresente a unidade de repetição, eu teria uma síntese somente de uma macromolécula, né? E aí eu gosto de abordar também o porquê da gente estar discutindo, conversando sobre síntese de polímeros. Eu acho que tem alguns pontos importantes aí. Primeiro deles, né, os materiais poliméricos eles estão presentes em praticamente todas as partes do nosso dia a dia. E todos eles é importante a gente entender de onde eles vieram, né? Principalmente se a gente pensa em atuar no setor produtivo ou mesmo no setor acadêmico, em ciência e tecnologia de polímeros, é importante a gente saber de onde eles vieram, até para compreender suas propriedades e suas características, incluindo as suas limitações, tanto de aplicação quanto de propriedade e desempenho. Um outro ponto importante que eu acho sobre síntese de polímeros é que a partir da síntese é que a gente consegue obter a grande maioria dos polímeros que hoje em dia a sociedade tem contato, né? Então o que eu estou querendo dizer? Hoje em dia, se a gente procurar produtos aí no mercado que sejam plásticos, vocês vão reparar que a grande maioria das vezes eles são produzidos a partir de polímeros sintéticos, que são aqueles polímeros que foram sintetizados, né? Existe, você poderia me perguntar, existe então algum tipo de material polimérico que não é sintetizado? Existe, né? Qual é um exemplo então? O que seria um polímero que ele não foi obtido através de uma reação de polimerização em laboratório? Uma reação de síntese química, né? Aí é o caso, de exemplo aqui, são os polímeros naturais, que são aqueles que a gente consegue obter na natureza. Então, nesse caso, quem
cuida do processo de obtenção desses polímeros vai ser, por exemplo, aí, algum organismo vivo. Então, vou citar um exemplo aqui, o amido de batata, né? Aí nesse caso, então, quando a gente quer trabalhar, se vocês encontrarem um produto, né, uma peça produzida a partir de amido de batata, essa peça não seria obtida a partir de um polímero sintético, né? Seria a partir de um polímero natural, de origem natural, ou biopolímero. Quando eu estou me referindo à peça aqui, eu não estou falando de produtos alimentícios, eu estou falando de peças mesmo. Por exemplo, a gente ouve gente no mercado hoje em dia tentando produzir sacolas de amido, canudos de amido, peças descartáveis, por exemplo, né? Porque aí a ideia com isso então seria reduzir um pouco de aspecto ambiental, mas isso aí é uma outra discussão. Agora, é bem raro, né? A gente não vai ver muito desses produtos de polímeros de origem natural aí no mercado. O mais comum vai ser a gente se deparar com polietileno, polipropileno, poliestireno, policarbonato, PET, né, o politereftalado de etileno e tantos outros aí que todos eles são obtidos a partir de reações de síntese. E durante essas reações de síntese, a gente vai obter esses materiais poliméricos com propriedades controladas. Algumas das propriedades dos materiais poliméricos a gente só consegue controlar durante a reação de polimerização. Depois dela, a gente não tem muito o que trabalhar para modificar aquela propriedade, aquela característica. Então, um exemplo, taticidade. O fato de um polímero ser sindiotático ou atático, a gente vai só conseguir garantir isso durante a reação de síntese, reação de polimerização. Existem mecanismos de polimerização que vão permitir a gente obter um polímero em qualquer uma dessas isomerias, né? Isotático, sindiotático, atático. Outras características que a gente obtém a partir de reações de polimerização é distribuição de massa molar aritmética média. E essas propriedades a gente não vai conseguir depois ficar alterando muito após a reação de polimerização no produto final. Algumas a gente nem consegue alterar nada, por exemplo, igual a taticidade. E um outro ponto também que eu acho que se justifica a abordagem dessa aula aqui de síntese de polímeros é que, pensando numa disciplina introdutória, a ciência de polímeros, né, ela começa na sua reação de polimerização. A gente começa a pensar um polímero no momento em que a gente está fazendo a reação de polimerização dele. Então, por isso que eu acho pertinente a gente fazer essa abordagem aqui introdutória dessa disciplina. Porém, mais uma vez ressaltando, quem tiver interesse de aprofundar mais, eu aconselho buscar conteúdo mais detalhado sobre reações de polimerização, né? Que ele realmente é um estudo muito extenso e já existe bastante conteúdo na literatura. Então, para a aula de hoje, eu quero revisar umas definições básicas. A primeira delas é o que é grau de polimerização. Não é? O grau de polimerização ele é definido como o número de unidades repetitivas numa cadeia. Então, ele vai representar o quanto cada unidade de repetição vai ser repetida, né? o quanto cada mero vai ser repetido durante toda a macromolécula do meu polímero. Né? Então, se eu tiver lá numa cadeia polimérica 1000 meros, o meu grau de polimerização então é 1000. Se eu tiver 100.000, 100.000, né? E ele é representado normalmente, quando eu faço a estrutura química do polímero, eu vou representar essa estrutura química pela unidade de repetição dela, que seria o meu mero, né? E ela vai estar entre colchetes ou chave, e ela vai apresentar o índice subscrito. Esse índice subscrito, ele pode ser uma letra N, ele pode ser a letra X, a letra M, a letra I. Aí o que eu estou querendo dizer aqui é que pode ser pela literatura. Vocês vão encontrar livros e textos científicos que vão usar várias letras diferentes para esse subíndice. Esse subíndice, independente da letra que seja adotada, ele que vai ser o conceito nosso de grau de polimerização. Em inglês, inclusive, o subíndice normalmente usado é a sigla, né, DP.
Só fazendo também um contraponto aqui, eu acho que vale a pena revisar para que vocês não se confundam. Existe uma diferença no conceito do que é uma unidade de repetição, ou seja, mero, e monômero, né? Quimicamente falando, um monômero ele é a molécula que vai dar origem ao material polimérico e ela não necessariamente vai apresentar a mesma estrutura química da unidade de repetição. Às vezes a mudança é simples, como a mudança de uma dupla para uma ligação simples. Em outros casos, eu vou inclusive apresentar átomos diferentes, né? Que a gente vai até ver alguns exemplos hoje mais para frente. Um outro conceito muito importante que eu acho que vale a pena ser abordado nessa introdução à síntese de polímeros é o conceito de funcionalidade. Né? A funcionalidade ela é a condição básica para que uma substância química possa ser polimerizável e possa dar origem a um material polimérico. E ela tem um conceito que vem da IUPAC que diz que ela vai ser a quantidade de sítios reativos disponíveis para que uma molécula consiga reagir com outra, dando origem a um material polimérico, sendo que a funcionalidade só tem sentido de ser definida num meio de polimerização onde eu dei todas as demais condições para que ocorra a reação. Então, que condições são essas? Condições termodinâmicas, temperatura, contato entre os reagentes, né? E por aí afora. Segundo a teoria, a gente tem que imaginar o seguinte: somente moléculas, somente meios reacionais que apresentem funcionalidade média igual a 2 poderão dar origem a materiais poliméricos. Então, por exemplo, se eu tiver um único centro ativo, um único centro reativo, um ponto reativo, um sítio disponível para sofrer reação numa molécula, ela consegue dar origem a um material polimérico? Não, porque eu não vou conseguir ter crescimento de cadeia. Então, por exemplo, se eu tiver num meio reacional meu simplesmente a molécula de metanol, o metanol nunca vai conseguir se converter para o polimetanol, né? E se eu tiver no meu meio reacional o metanol e o ácido etanóico? Vamos pensar. O metanol, qual que seria a funcionalidade dele? Nesse caso aqui, a funcionalidade a gente poderia imaginar que seria um grupo, uma função orgânica reativa, né? Então poderia ser o álcool. Como ele tem um único álcool, a funcionalidade dele 1. Ele então não consegue polimerizar. Se eu tiver o ácido etanóico também no meio reacional, o etanol, funcionalidade do ácido etanóico, desculpa, eu falei etanol, é ácido etanóico. A funcionalidade do ácido etanóico, né, que ele vai ter um único ácido carboxílico aqui, vai ser 1 também. Então, funcionalidade de cada molécula, 1. Funcionalidade média do meu sistema, como que eu iria determinar ela? Eu vou somar as duas funcionalidades e dividir pelo número de moléculas do meu sistema. Então, 1 mais 1 dividido por 2, né? Deu 1. Funcionalidade, então, tanto de cada molécula quanto a funcionalidade média do meu sistema é igual a 1, o que indica que esse meio reacional, não importa as condições termodinâmicas que eu permita, que eu garanta contato entre reagente, temperatura, eles nunca vão conseguir dar origem a um material polimérico. Eles vão reagir entre si? Vão, mas sempre vão formar moléculas de baixa massa molar. Aqui no caso, um éster, simples. Agora, num outro exemplo, se eu tiver no meu meio reacional um diálcool, né, uma molécula que apresenta duas hidroxilas na sua composição, juntamente com uma molécula que apresenta 2 ácidos carboxílicos, ou seja, um diácido, então vamos fazer a conta. Funcionalidade do diálcool, 2, porque ele tem 2 álcoois aqui. Funcionalidade do diácido, 2, porque ele também tem 2 ácidos lá. Então, 2 mais 2, 4, dividido por 2, que é a quantidade de moléculas que está no meu meio reacional, igual a 2. Como eu tenho funcionalidade 2 nesse caso, eu consigo obter um material polimérico aqui. Aí, pela definição de funcionalidade, se eu possuir esse valor igual ou superior a 2, eu consigo obter meu material polimérico. Então, se der 2,1, forma polímero. 50, também forma polímero. Aí vamos ver um outro caso aqui. Eu tenho um triálcool.
exemplo de triálcool que eu poderia pensar, né? O glicerol. E eu tenho no meu meio reacional aqui um diácido, exemplo de um diácido, ácido tereftálico, né? Se eu colocar essas duas moléculas aqui no meu reacional, qual que vai ser a funcionalidade de cada uma delas? Do triálcool, 3. Do diácido, né, o ácido tereftálico, 2. Então, glicerol 3, ácido tereftálico 2. A soma, 5 dividido por 2, 2,5. Como a funcionalidade é maior que 2, essas moléculas aqui, caso eu dê as condições para que ocorra a reação de polimerização, elas vão dar origem a um polímero sim. Eu posso dizer que o polímero obtido, nesse caso, onde a funcionalidade é maior que 2, né? Então ela deu aqui 2,5, vai ter as mesmas características do polímero obtido no caso onde a funcionalidade é exatamente igual a 2? Não. Por quê? Normalmente, os polímeros que são obtidos a partir de funcionalidade igual a 2, eles vão ter uma tendência a formar cadeias lineares, né? Porque eu vou ter uma sequência bem definida, né? Então, tipo, um álcool reage com um ácido orgânico e forma um éster. E aí vai ocorrendo sucessivamente. Não tem por que ser diferente, pensando numa condição ideal. Agora, quando eu tenho mais de 2 centros ativos numa única molécula, como é o exemplo do glicerol, eu vou conseguir propagar a cadeia por mais de duas frentes, né? No caso do glicerol, por 3 frentes. E aí, com isso, eu começo a formar polímeros, no mínimo, ramificados. Mas dependendo do grau de funcionalidade do meu monômero, eu vou poder produzir polímeros em rede e reticulados, né? Que seriam os reticulados. E aí, então, de posse dessas informações aqui, o nosso livro-texto, ele classifica as variáveis do meu processo de polimerização em 2 tipos. Então, essas variáveis vão ser fatores que a gente vai poder trabalhar durante a reação de polimerização com foco no controle das propriedades do polímero, né? Então, quais são as variáveis ali do meu meio reacional que vão permitir para mim controlar essas propriedades do meu material polimérico? Então, vamos pensar aí com uma grande propriedade do meu material polimérico, a sua massa molar. E lembrando que quando eu controlo a massa molar do meu polímero, eu acabo controlando diversas outras propriedades que vão estar associadas à massa molar. Aí vamos ver. De acordo com o livro-texto, as variáveis primárias são aquelas variáveis que têm um impacto direto e imediato na propriedade do meu material polimérico. Então, como eu vou na aula de hoje aqui abordar sempre a massa molar, então vamos pensar nela, vão ser variáveis de processo ali, de reação de polimerização, que vão afetar drasticamente a minha massa molar e de forma direta. As variáveis secundárias são variáveis que têm um efeito menos expressivo na minha massa molar. O efeito não é tão direto assim, né? Ela vai contribuir sim, mas não vai ser tão significativamente quanto as primárias. Exemplo de uma variável primária é a temperatura. Quando eu vario a temperatura do meu meio reacional, eu posso, inclusive, por exemplo, se eu estiver numa temperatura muito baixa, isso pode dificultar a minha reação de polimerização, pensando em aspectos termodinâmicos, né? Para que ocorra a reação de polimerização, a variação da energia livre do meu sistema tem que ser menor que 0. E para me conseguir uma variação de energia livre do meu sistema menor que 0, eu vou ter que trabalhar com a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, se vocês lembrarem lá da fisicoquímica, quando eu aumento a minha temperatura, eu vou ter um efeito de redução na energia livre. Por quê? Porque a energia livre pode ser expressa através da variação da entalpia menos a temperatura vezes a variação na minha entropia do meu sistema. Com isso, então, quando eu aumento a temperatura, eu aumento esse termo negativo da minha equação, né? E aí, com isso eu torno a energia livre mais negativa, o que favorece a minha reação de polimerização. Agora, vamos fazer uma análise crítica aqui. Se eu sempre aumentar a minha temperatura indefinidamente, isso vai sempre fazer com que a minha massa molar, a minha reação de polimerização, essa interação entre os meus monômeros
se torne mais efetiva e com isso eu tenho um material polimérico com maior massa molar num tempo menor? Não. Por quê? Um material polimérico ele é um mau condutor de calor. E lembra que as ligações dele, inter e intramoleculares, vão ser ligações covalentes, né? Pensando aqui principalmente nas interações intramoleculares. Se eu começar a aumentar a temperatura demais e alcançar um nível de energia suficiente para quebrar uma ligação carbono-carbono, por exemplo, da mesma ordem de grandeza da energia de ligação carbono-carbono, o que eu vou fazer é, ao mesmo tempo que eu estou polimerizando, eu estou quebrando aquelas ligações covalentes que foram criadas durante a reação de polimerização. Então eu vou ter um efeito de redução de massa molar. Isso aí eu acho que vale a pena já começar a sinalizar para vocês que vai existir uma temperatura ótima. Se eu abaixar a temperatura demais, eu começo a não favorecer essa interação entre os meus reagentes, entre os meus monômeros. Se eu elevar a temperatura demais, eu vou já começar a chegar próximo à energia de ligação carbono-carbono, pensando aí num polímero que só tenha átomos de carbono ali na cadeia principal para facilitar, né? E aí eu vou ter redução de massa molar, que vamos pensar num dado momento que não é o que a gente quer. Como que uma outra variável vai influenciar aqui é a pressão do meu sistema. Como que a pressão vai afetar a massa molar do meu sistema? Quando eu aumento a pressão do meu sistema, o que eu vou fazer é aumentar o contato entre os reagentes. E aumento do contato entre os reagentes vai favorecer essa minha reação de polimerização. Então, se eu pensar no mesmo período de tempo que eu deixar ali no meu reator, se eu tiver um reator numa pressão aí de, sei lá, 50 atm, né? 10 atm, e uma outra numa pressão de 1 atm, pressão atmosférica, o que vai acontecer é que a maior pressão vai gerar maior contato entre os reagentes, o que vai favorecer essa reação de polimerização e ele vai produzir um polímero com maior massa molar, pensando no mesmo intervalo de tempo. E aí eu acabo que, sem querer, já estou falando uma terceira variável primária do meu sistema, que é o tempo. E é intuitivo, né? Porque se vocês lembrarem lá da termodinâmica, existem dois fatores muito importantes: a cinética e a termodinâmica. Quando eu falo de energia livre, eu estou me referindo à termodinâmica. Porém, a gente tem que levar em conta a cinética, que vai estar associado, óbvio, ao tempo. Então, óbvio que se eu deixar todas as outras condições iguais, enquanto houver monômeros para reagir entre si, né, e a reação não entrar em equilíbrio, quanto maior for esse tempo, maior vai ser minha massa molar, né? E aí é uma questão cinética. Uma outra variável primária importante é a agitação. E aí como que a agitação está afetando aqui? Da mesma forma como a pressão. Eu vou estar permitindo um maior contato entre os meus reagentes quando o meu sistema é agitado. Então aí fica aí um ponto importante para vocês pensarem sobre a agitação. E as variáveis secundárias? Quais seriam exemplos de variáveis secundárias? Vamos pensar lá. Um catalisador ou um retardador. O que seria esse catalisador e esse retardador ali na minha reação de polimerização? A ideia aqui é que o catalisador ele vai ser uma substância que não participa da minha reação de polimerização e ele consegue reduzir a energia de ativação para converter os monômeros em materiais poliméricos. Quando ele faz isso, se eu pegar num mesmo intervalo de tempo, óbvio que a reação catalisada, minha reação de polimerização catalisada, como ela tem uma maior velocidade do que a não catalisada, ela tem uma energia de ativação menor, né? Ela vai, consequentemente, obter um produto polimérico com uma massa molar superior, maior. E o efeito do retardador é exatamente o inverso do catalisador. No mesmo intervalo de tempo, eu vou obter um polímero com uma massa molar menor. O autor do nosso livro-texto, né, o nosso livro-texto, ele comenta que o iniciador seria uma variável secundária também, né? Que a presença do iniciador, ela vai ter o iniciador ele vai ser uma substância, eu vou falar sobre ela mais lá na frente, que ela vai
participar da reação de polimerização através da formação de um centro ativo. E esse centro ativo vai ser usado para crescimento, né, para propagação da minha cadeia polimérica. Segundo o nosso livro-texto, o iniciador ele seria somente uma variável secundária, né, na massa molar. A quantidade ali incorporada de iniciador, ela iria ter um efeito, na verdade, na quantidade de sítios reativos ali iniciais, e a partir disso se afetar num mesmo meio reacional com a mesma quantidade em mols de monômeros, mudar a massa molar ali com base na quantidade de centros ativos disponíveis. Outros reagentes, né, também podem ser tratados como variáveis secundárias, porque eles podem ou atrapalhar ou beneficiar a reação de polimerização de outras formas que a gente vai ver mais à frente, inclusive em outras disciplinas. Uma coisa importante também para tratar é a classificação, né? O autor do livro traz essas formas de se classificar as reações de polimerização, e eu acho pertinente pensar dessa forma também. A gente pode pensar as reações de polimerização com base na quantidade de monômeros que eu tenho no meu meio reacional e relacionar isso com a quantidade de meros obtidos. Quando eu tenho um único monômero no meu meio reacional e ele dá origem, né, um ou mais monômeros no meu meio reacional, e eles dão origem a um polímero que possui apenas uma unidade de repetição, eu falo que eu tenho uma reação de homopolimerização, né, porque eu estou obtendo um homopolímero. Quando eu tenho dois ou mais monômeros no meu meio reacional e eles dão origem a um polímero com mais de um mero, né, 2 ou 3 meros, eu teria uma reação de copolimerização. O termo terpolímero, né, a expressão terpolímero, ela está em desuso, mas eu poderia pensar dessa forma também. Se eu tiver 3 monômeros no meu meio reacional e eles derem origem a um polímero que possua 3 unidades de repetição, eu teria então uma reação de terpolimerização. E aí, essa forma de se classificar os materiais poliméricos, ela é baseada na quantidade de monômeros e meros na minha cadeia polimérica. Eu posso pensar também as reações de polimerização com base no tipo de função orgânica que vai reagir entre si para dar origem ao meu material polimérico. Por exemplo, quando eu tenho a reação de um álcool com ácido orgânico, tipo ácido carboxílico, eu vou obter um éster. Pensando nisso, no meio reacional para obter um material polimérico, então vamos pensar lá o PET, né? Onde eu tenho o etileno glicol e o ácido tereftálico reagindo entre si para dar origem ao politereftalato de etileno, eu estou tendo uma reação de esterificação, né? Álcool mais ácido dando origem a um éster. E aí, com isso, então, eu tenho uma reação de poliesterificação. Da mesma forma, eu posso pensar numa reação de poliamidação, que vai produzir as poliamidas, e as reações de polieterificação também, como exemplos, tem várias outras. A reação de polieterificação, ela vai dar origem aos poliéteres, né? Exemplo de um seria o polióxido de etileno. Eu posso classificar as reações de polimerização também agora, não somente com relação à quantidade de monômeros e meros e nas funções orgânicas presentes nos meus monômeros, mas eu também posso pensar no mecanismo da reação de polimerização, né? Na cinética da reação de polimerização. Essa forma de pensar no mecanismo ou cinética de polimerização, ela teve início com Wallace Carothers. E ele, inicialmente, pensou nos produtos obtidos, né, a partir da reação de polimerização. Aí, dessa forma, ele indicava que a polimerização em cadeia, né, seria uma polimerização onde eu teria um mecanismo no qual os monômeros iam reagindo entre si sucessivamente, sendo adicionados à minha estrutura, até que alcançasse uma quantidade
mínima de unidades de repetição para ser denominado material polimérico. Nesse caso, né, a gente poderia chamar de uma reação de poliadição ou a reação em cadeia, né, reação de polimerização em cadeia, de crescimento em cadeia. Uma outra forma de pensar também é a reação de polimerização por crescimento em etapas, ou reação de policondensação. Nesse caso, o que eu teria agora? Diferentemente da poliadição, os monômeros vão reagir entre si e começar a formar estruturas menores que a polimérica. Então não vão ter essas interações sucessivas. Eu vou começar a formar estruturas menorzinhas que vão começar, depois vão reagindo entre si, e através dessas etapas de reação sucessivas aí, né, eu teria com isso a formação da minha reação de polimerização. Um caso especial que não é um mecanismo novo de polimerização, porque a gente, vamos imaginar que agora para essa aula introdutória aqui, que só existam esses dois, poliadição e policondensação, seria a polimerização por abertura de anel. A polimerização por abertura de anel vai ser um caso específico da poliadição. Aí nesse caso aqui eu vou ter um ciclo, né, orgânico, e esse ciclo eu vou conseguir abrir esse ciclo e quebrar uma ligação covalente ali, e a partir disso conseguir dar origem a um material polimérico. Essa seria a forma de classificar as reações de polimerização com base no seu mecanismo ou cinética, né? Então aí vamos pensar, recapitulando aqui, eu teria então com base no mecanismo ou cinética de polimerização dois casos, poliadição e policondensação. Na aula de hoje eu vou focar bastante nesses dois mecanismos, eles são o foco da minha aula. A polimerização por abertura de anel, ela não é um mecanismo novo, ela é somente um caso especial da poliadição, tá bem? Tem uma outra forma de classificar as reações de polimerização também. Aí essa forma agora que eu vou falar para a classificação de reações de polimerização, ela é com base nos meios físicos usados e ela tem muita relação com o meio de polimerização. Eu vou ter dois principais meios físicos: processos de polimerização homogêneos e processos de polimerização heterogêneos. No caso dos processos de polimerização homogêneos, o meu meio reacional ele vai apresentar uma única fase. E nos processos de polimerização heterogênea, ele vai apresentar mais de uma fase. Vamos pensar que vou tentar ilustrar aqui. Eu posso ter um processo de polimerização onde, quando eu incorporar os monômeros e demais reagentes que participarem da reação, eu tenho a formação de uma solução, onde eu não consiga distinguir separação de fase. Esse caso é um caso de polimerização homogênea. Um outro exemplo desse que poderia ser citado é a polimerização em massa, né? Eu vou falar no final da aula de hoje um pouco mais detalhado sobre cada um deles. E a polimerização heterogênea é quando eu percebo separação de fase. Então, o exemplo aqui de um caso desse seria uma suspensão, né? Uma suspensão de partículas de um soluto no meio de um solvente, onde eu consiga perceber, né, o meu soluto ali, né? Eu consigo perceber as minhas partículas em solução, em suspensão. Aí, quando eu tenho essa suspensão de partículas aí no meio reacional, esse seria um exemplo de uma reação de polimerização heterogênea, e um outro exemplo dela é a reação de polimerização por emulsão. Então, aí, aqui agora, então, repetindo mais uma vez, eu posso ter dois meios físicos para produzir materiais poliméricos, que são usados nas reações de polimerização. A polimerização homogênea, onde não tem separação de fases, exemplo, polimerização em massa e polimerização em solução. E a polimerização heterogênea, onde eu observo separação de fases, exemplo, polimerização por suspensão e polimerização em emulsão. Como eu falei que eu vou abordar bastante hoje sobre
essa classificação com base no mecanismo ou cinética de polimerização, então vamos começar a falar sobre a policondensação, né? Sobre as reações de polimerização por crescimento em etapas ou policondensação. Algumas definições básicas e características sobre ela, sobre esse tipo de mecanismo. Primeiro ponto que vale a pena a gente ressaltar. A reação de policondensação ela vai consistir na condensação sucessivas de grupos funcionais reativos existentes no meu meio reacional, nas minhas moléculas, né, nos meus monômeros, até atingir a massa molar de uma cadeia polimérica. Né? Então vamos pensar lá, ó, eu vou ter aqui um diácido, né, que aí seria uma molécula aí com 2 ácidos carboxílicos, por exemplo, e um diálcool, uma molécula com 2 hidroxilas. Quando reagir, eu vou ter então a funcionalidade adequada, dado se eu der todas as outras condições necessárias, e vou obter o meu poliéster, né? A minha reação de polimerização. Essas reações de poliesterificação, elas são sim exemplos de reações que ocorrem pelo mecanismo de policondensação, que vão ter várias outras características importantes para a gente ver. Outro exemplo, se eu tivesse um diácido e uma diamina, eu teria a formação de uma amida, né? E aí com isso eu iria produzir as poliamidas, que também tem bastante exemplo de aplicação. Exemplo de aplicação de um poliéster, PET. Exemplo de aplicação de uma poliamida, nylon. Beleza? Características que a gente pode ver dessas reações de policondensação. Né? Uma das principais pontos que o livro-texto adota como exemplo de característica é que a reação de polimerização por crescimento em etapas ou policondensação, eu vou ter no processo de polimerização a reação entre os monômeros. Essa reação entre os monômeros vai dar origem a um material de elevada massa molar, que seria um material polimérico, porém ela também vai dar origem a uma molécula de baixa massa molar. Né? Nesse exemplo que eu citei anteriormente aqui, que seria a reação de poliesterificação, formando PET, por exemplo, além do PET produzido na reação de polimerização, é produzida uma molécula de água também. Né? Para cada molécula de PET produzida, é produzida uma molécula de água. Agora, a água é a única molécula de baixa massa molar que pode ser produzida nessas reações de polimerização por policondensação? Não. Né? Eu posso ter várias outras. Ácido clorídrico, amônia, metanol, enfim, várias outras moléculas de baixa massa molar. Inclusive, a presença dessa molécula de baixa massa molar foi que sugeriu ao Wallace Carothers, adotar esse nome de policondensação, porque ele percebia no meio reacional de polimerização, além da formação do meu material polimérico, a condensação dessas moléculas de baixa massa molar que eram produzidas. Né? Uma outra grande característica desse meio nesse mecanismo de polimerização é que essa reação vai ocorrer em etapas. Então, o que eu vou ter então nesse caso aqui? Os monômeros, eles vão reagir entre si. Então vamos pensar lá, um monômero no meio reacional vai conseguir colidir com outro monômero, vai ter o contato, essa colisão vai ser numa direção adequada para que ocorra a reação e num nível de energia também adequado para que ocorra a reação entre eles. E aí eu vou ter com isso então a formação de um dímero, né, que é o produto dessa reação entre 2 monômeros. Esse dímero, eventualmente, pode colidir, pode ter contato com outro monômero e reagir com ele também. E assim a gente teria então a produção de um trímero. Esse trímero pode reagir com outro dímero e formar um pentâmero, ou ele pode reagir com outro monômero e formar um tetrâmero. E aí eu vou ter no meu meio reacional, então, ao longo do tempo, a formação dessas moléculas de baixa massa molar, né? Até que, no final, elas vão começar a reagir entre si e, com isso, dá, consequentemente, aí, a formação de uma molécula de elevada massa molar. Nesse processo de polimerização aqui por policondensação, por que o monômero vai preferencialmente reagir com outro monômero
do que com um pentâmero, por exemplo, né? Tem a ver com mobilidade, né? Se a gente for parar para pensar no meio reacional, como o monômero ele é bem menor do que as moléculas com massa molar um pouco maior, ele vai conseguir se deslocar mais fácil no meio reacional, o que vai favorecer essas colisões. Eu vou ter uma quantidade de colisões bem maiores entre monômeros e outras moléculas de baixa massa molar. Por isso, até que todas essas moléculas de menor massa molar sejam consumidas no meu meio reacional de polimerização, eu não vou conseguir ter a formação de uma molécula de elevada massa molar. Isso é uma característica bem interessante desse mecanismo. Por quê? Eu consigo obter materiais poliméricos de elevada massa molar só nos últimos momentos da minha reação de polimerização. Antes disso, eu não tenho material polimérico ainda formado. Tá bem? Uma outra abordagem, uma outra característica, né, que eles apontam como um fator bem importante dessa reação de policondensação é que ela não necessita da presença de iniciadores, né? Que vão ser aquelas moléculas que vão gerar os primeiros centros reativos numa reação de polimerização. Eu vou explicar até mais detalhado na poliadição. Por que aqui eu não preciso de uma molécula diferente dos meus monômeros, né? Porque como o monômero já vai possuir na estrutura química dele os grupos orgânicos funcionais, né, reativos entre si, então a única coisa que eu preciso garantir é que a energia livre é adequada, né, energia livre adequada para essa reação de polimerização ocorrer. Fora isso, não precisaria de mais nada. O que é diferente do caso da poliadição, como a gente vai ver mais lá na frente. Aí alguns autores até alegam que o fato de eu não empregar iniciadores torna esse mecanismo de polimerização como algo que produz um impacto ambiental menor, né? Uma reação que produz um impacto ambiental menor. E aí, dentre os fatores que a gente poderia, alguns fatores que a gente poderia ilustrar aqui, vamos pensar como que eles vão se relacionar com a massa molar do meu material polimérico. Se eu aumentar o tempo da reação minha de polimerização, mantendo todo o resto constante, a gente vai ter uma maior massa molar, não é? Porque como eu tenho um fator, eu já tinha até comentado antes, termodinâmico e um outro cinético, cinética vai me dizer que, mantendo todo o resto constante, se eu deixar mais tempo no meu reator de polimerização, no meu meio reacional, os monômeros terem essa oportunidade de interagir entre si, eu vou ter com isso então uma maior eficiência da minha reação de polimerização, o que vai culminar então com um material polimérico de massa molar mais elevada, né? Um outro fator que a gente poderia pensar é a temperatura, como eu também já tinha falado. Se eu aumentar a temperatura, o que eu vou estar favorecendo agora aqui é a energia livre, né? Eu vou estar reduzindo essa energia livre da minha reação de polimerização e com isso eu vou obter uma maior massa molar. Mas, repetindo mais uma vez, se eu aumentar a minha temperatura de forma indiscriminada, se você for lá no seu reator de polimerização e aumentar a sua temperatura ali sem ter muito controle do que você está fazendo, você com isso então pode chegar num valor de temperatura que comece a levar à degradação da sua cadeia polimérica, né? A quebra dessas ligações intramoleculares, porque você alcançou um nível de energia da ordem de grandeza aí da energia de ligação entre os átomos que compõem a cadeia polimérica. E aí, com isso, você tem a redução da sua massa molar. Então, a gente pode pensar que, no caso da temperatura, eu vou ter um valor ótimo, né? Ali uma janela de processo para trabalhar. Com o tempo, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Quando eu chegar num período de tempo onde eu já tenha consumido todos os meus monômeros do meu meio reacional, aí eu já não preciso mais deixar polimerizando, que ele já vai ter alcançado a massa molar máxima que ele poderia alcançar, né? Então é importante fazer os estudos cinéticos também, não só termodinâmicos, mas cinéticos. Com relação a catalisador, como o catalisador diminui a energia de ativação dessa reação de conversão do monômero para um dado polímero, né? Essa reação de policondensação, no caso aqui que a gente está explicando, se eu pegar no mesmo intervalo de tempo
um meio reacional, um reator de polimerização com catalisador e outro sem catalisador, o com catalisador, como ele vai ter uma velocidade mais acelerada, né, vai ter uma maior velocidade de polimerização, ele vai, consequentemente, então, no mesmo intervalo de tempo, produzir um material polimérico com uma maior massa molar, né? E tem alguns fatores também que vão afetar essa minha massa molar, que eu gostaria de falar, que seria um deles, a adição não equimolar dos meus monômeros. Aí aqui, quando eu falo adição não equimolar do meu monômero, na verdade eu estou me referindo à estequiometria dos meus grupos funcionais, que seria o quê? Para cada álcool, numa reação de esterificação, por exemplo, a do PET, para cada álcool eu preciso ter um ácido carboxílico. Se eu colocar desproporcional para cada 2 álcoois um ácido carboxílico, o que vai acontecer no meu meio reacional é que a probabilidade de um álcool se chocar com um ácido carboxílico vai começar a se tornar menor. E aí, com isso, a chance de eu ter um aumento na minha massa molar diminui. Então, quando eu não garanto essa relação estequiométrica entre os grupos reativos, eu vou acabar ocasionando uma redução da minha massa molar, né? Então, para que eu consiga obter uma massa molar polimérica no meio reacional de uma reação de policondensação maior, né? Eu quero uma maior massa molar, eu vou ter que garantir um balanço estequiométrico durante todo o processo meu de polimerização, durante toda a minha etapa de polimerização. Tem uma outra situação também, que é no meu meio de polimerização, né, no meu reator de polimerização, eu possuir ou uma impureza ou eu adicionar propositalmente uma molécula que apresente uma funcionalidade menor que 2. Se eu fizer isso, por exemplo, eu colocar no meio de polimerização para produzir o PET, por exemplo, que seria o dietileno glicol e o ácido tereftálico. Se eu incorporar ali o etanol, que ele tem um único álcool na estrutura química dele, o que vai acontecer é que ele vai reagir com o ácido carboxílico, né, que seria o ácido tereftálico, e ele vai interromper a propagação da minha cadeia, porque ele não vai ter mais centro ativo disponível para continuar polimerizando do outro lado dele, né? Ele vai ter só carbono e hidrogênio. E aí, com isso, então, se eu tiver no meio reacional um terceiro reagente, aí, um terceiro material inicial que tem uma funcionalidade menor que 2, isso vai acarretar na redução da massa molar do meu polímero. Aí você pode falar assim, mas e se eu tiver um terceiro material que tem a funcionalidade igual a 2? Ele vai alterar a estrutura química do seu polímero. Por exemplo, podendo formar até mesmo um copolímero, né? 2 neros de diferença na sua cadeia. Porém, ele não vai diminuir massa molar, né? O que iria diminuir massa molar aqui seria um terceiro material com uma funcionalidade menor que 2. Aí, com base então no que a gente falou até agora, eu posso pensar que para mim conseguir interromper, né, finalizar uma reação de polimerização, eu posso me beneficiar, né, me usar de 3 artifícios. Um deles, temperatura, na reação de policondensação. Se eu reduzir a temperatura, eu vou ter uma tendência a elevar a minha energia livre do meu sistema e com isso, então, eu posso chegar numa dada temperatura ali onde a reação de polimerização não vai ser mais favorável e com isso eu tenho a interrupção da minha reação de policondensação. Uma outra forma seria a adição proposital de um reagente monofuncional, né, que apresente por exemplo, apresente uma funcionalidade pelo menos menor que 2. Se eu fizer isso, ele vai ter uma tendência a parar essa reação de polimerização, porque ele vai interromper esses sítios reativos disponíveis na minha macromolécula. E uma outra terceira forma seria eu
causar um desbalanço estequiométrico entre os meus grupos funcionais. Veja bem que sempre que eu estou falando aqui de balanço estequiométrico, eu não estou me referindo a balanço estequiométrico em mols de moléculas. Eu estou me referindo a balanço estequiométrico em mols de grupos funcionais. Pensando que o ideal é eu ter a mesma quantidade em mols de grupos funcionais, de diferentes grupos funcionais no meu meio reacional, para conseguir dar origem ao meu material polimérico. Por exemplo, então, mesma quantidade em mols de álcoois para ácidos carboxílicos. Aí sim eu vou conseguir aumentar minha massa molar o máximo possível. Para interromper, é só aumentar drasticamente a quantidade em mols de um dos meus grupos funcionais. E a poliadição, né? O que a gente poderia pensar sobre a poliadição? Primeira coisa, a polimerização ocorre nesse caso, a polimerização vai ocorrer pela adição de monômeros sem formação de subprodutos. Então, nesse caso aqui, eu não tenho a formação daquelas moléculas de baixa massa molar no primeiro momento, né? Não vou conseguir produzir nenhuma molécula de baixa massa molar aqui. Então, eu vou ter, nesse caso desse mecanismo de polimerização aqui, no meu meio reacional, o monômero se convertendo em material polimérico. Uma outra grande característica dessa reação de poliadição é que os monômeros vão apresentar ligações duplas, talvez triplas, e podem ser compostos por alguns ciclos, né? Qualquer ciclo consegue dar origem ao material polimérico? Não, né? Tipo, eu não vou nunca conseguir quebrar um benzeno, óbvio, para ele poder conseguir formar um material polimérico. Vão ser alguns ciclos que vão ter algumas ligações mais fragilizadas e que vão permitir o rompimento dessas ligações químicas e, com isso, dar origem a uma cadeia polimérica. E aí, nesse caso, a minha massa molar vai ser alcançada muito rápida, porque enquanto na policondensação há a formação de moléculas de alta massa molar somente no final da minha reação de polimerização, aqui a alta massa molar já é alcançada no início. E por que isso acontece? Porque essa velocidade pela qual os monômeros vão sendo incorporados na minha cadeia de forma sucessiva ali é muito alta, né? A mobilidade ali do monômero, como ele é baixa massa molar, é muito rápida, né? Agora a gente pode levantar um ponto. Tudo bem, eu tenho minha dupla ligação. Como que eu vou conseguir obter o meu material polimérico tendo um etileno, então, né? Eu teria que romper aquela minha dupla ligação ali, né? Eu iria romper, então, na dupla ligação e dar origem ao centro ativo. E aí eu vou conseguir romper essa minha dupla ligação através de uma fonte externa, né? Essa fonte externa que vai ser uma força motriz para romper aquela ligação. O que seria essa fonte externa? O que seria essa força motriz? O iniciador. Ele vai ser uma molécula que consegue garantir esse efeito, né? Esse rompimento da minha dupla ligação lá ou do meu ciclo, né? Carbônico. E aí, nesse caso da reação de poliadição, eu vou ter que a reação de polimerização ela vai ocorrer num mecanismo em 3 etapas, né? Eu teria a etapa de iniciação, a etapa de propagação e a etapa de terminação, né? Em linhas gerais. Nesse caso, os mecanismos e velocidade de reação que inicia, propaga e termina o crescimento da cadeia polimérica são todos diferentes e independentes. Então, ou seja, eu vou conseguir separar essa minha reação de poliadição em três mecanismos. Cada um deles vai ter uma velocidade diferente e vão ser independentes entre si. A iniciação, a etapa de iniciação, ela é uma das etapas mais importantes desse mecanismo de polimerização por crescimento em cadeia ou poliadição, né? E por que ela é bem importante? Porque vai ser a etapa onde a gente vai começar a produzir os centros ativos, que vão atacar os meus monômeros, quebrar aquela dupla ligação e propagar
a cadeia, né? Ter de fato, depois consequentemente, aumento da minha massa molar. Essa adição sucessiva de monômeros na minha cadeia polimérica, eu dou o nome de propagação, né? A etapa de propagação. E a terminação, ela vai ser uma etapa onde eu vou encerrar aquela minha reação de polimerização ali, eu vou interromper aquele centro ativo, vou finalizar aquele centro ativo, vou estabilizar ele, e com isso a minha cadeia vai parar de propagar. E eu vou, dessa forma, então, conseguir controlar, né, o tamanho da minha cadeia, né, minha massa molar. A etapa de iniciação é tão importante que a gente usa ela para classificar os tipos de reação de poliadição. Quando eu uso um radical livre como sítio reativo para quebrar minha dupla ligação e com isso propagar, aumentar a massa molar da minha cadeia polimérica, eu falo que eu tenho uma reação de polimerização radicalar ou via radicais livres, né? Quando eu uso um ânion para poder desestabilizar uma dupla ligação, por exemplo, e com isso propagar, né, levar à produção do material polimérico, eu tenho uma reação de polimerização aniônica. E se eu usar um cátion, eu teria uma reação de polimerização catiônica. Esses são os 3 tipos de reação de polimerização por crescimento em cadeia principais, né? Lembrando que reação de polimerização por crescimento em cadeia é a poliadição. O autor do livro-texto também apresenta uma tabela onde a gente pode comparar, né, fazer um resumo comparativo da reação de polimerização em cadeia e da reação de polimerização em etapas, né? Lembrando que a reação de polimerização em cadeia é a poliadição e a reação de polimerização em etapas é a policondensação. Então, vamos fazer esse paralelo aí. A poliadição não gera subprodutos de baixa massa molar. Já a policondensação, sim. Isso aí é uma forma de diferenciar esses 2 mecanismos, né? Na reação de polimerização por crescimento em cadeia, ou seja, poliadição, o meu centro ativo, né, é uma insaturação. A gente vai trabalhar com insaturações para poder produzir nossos materiais poliméricos. Então, exemplo disso aí, o etileno gerando polietileno. Já no caso da policondensação, o meu centro ativo vai ser um grupo funcional orgânico. Então, por exemplo, aí, o PET, né, politereftalato de etileno. Normalmente, as reações de poliadição, elas produzem cadeias poliméricas, né, geram cadeias poliméricas que apresentam basicamente carbono e hidrogênio na sua cadeia polimérica, na sua macromolécula. Pode ter outros átomos aqui, além de carbono e hidrogênio, oxigênio, hidrogênio? Pode, mas se a gente fizer uma proporção, é bem menor. A grande maioria é carbono e hidrogênio. Já a polimerização por policondensação, né, por crescimento em etapas, é bem comum a gente ter nas cadeias não somente carbono e hidrogênio, mas apresentar aí um oxigênio, nitrogênio, que vão ser oriundos das funções orgânicas reativas que eu tinha nos meus monômeros, né? E aí tem uma outra característica também, é que a poliadição ela vai apresentar um mecanismo bem definido, né? Composto por iniciação, propagação e terminação. E já a polimerização em etapas, ela não apresenta esse mecanismo de iniciação, propagação e terminação. Ela vai apresentar o mecanismo por crescimento em etapas, onde um monômero reage com um monômero formando um dímero e por aí vai. No caso da poliadição, eu tenho a formação das minhas macromoléculas, dos meus produtos de elevada massa molar, já no início da reação de polimerização, porque a mobilidade ali e a reatividade dos centros ativos é elevada, além da mobilidade dos monômeros ser muito alta. Já no caso da polimerização em etapas, essa massa molar elevada só é alcançada no final da minha reação de polimerização. E vai lembrar que a polimerização em etapas ou policondensação não exige nenhum iniciador, enquanto a polimerização por crescimento em cadeia, ou seja, poliadição,
obrigatório a presença do meu iniciador, né? E aí, pensando na polimerização por abertura de anel, a única coisa que eu quero abordar nessa aula com vocês aqui é ilustrar que anéis que apresentam, por exemplo, um heteroátomo na sua estrutura química vão ter tendência a formar esses ciclos capazes de serem rompidos, né, e dar origem ao meu material polimérico. E como que a gente vai romper esses ciclos aí? Através de iniciadores, que vão desestabilizar essas ligações químicas covalentes aqui presentes no ciclo e com isso conseguir formar a minha cadeia polimérica. No caso dos copolímeros, o que vai gerar um copolímero aleatório, alternado ou mesmo em bloco vai ser as constantes cinéticas dessas reações de polimerização. Então, por exemplo, pensando lá no etileno e no acetato de vinila produzindo o EVA, né? Eu vou ter o caso onde o etileno vai poder reagir com o acetato de vinila ou com ele mesmo. O acetato de vinila vai poder reagir com o etileno ou com ele mesmo. E aí eu vou ter um grupo de possibilidades aqui, né, de reações possíveis, e aí com isso, dependendo das constantes cinéticas de cada uma dessas reações, a gente vai poder prever qual delas é a mais favorável e com isso chegar nas conclusões de se eu estou obtendo naquelas condições um copolímero em bloco, um copolímero aleatório, um copolímero alternado, né? É uma forma da gente definir. Sobre os métodos de polimerização, né? Homogêneos e heterogêneos, como eu tinha comentado no início dessa aula aqui, ele segue uma sequência de raciocínio, até mesmo histórica. Inicialmente, a primeira coisa que a gente pode pensar, né, a primeira forma que a gente pode pensar, e eu acho até a mais intuitiva, de fazer uma reação de polimerização, vou usar um exemplo aqui só para ilustrar, o PET, né, politeretado de etileno. Seria eu pegar os dois monômeros, né, o etileno glicol e o ácido tereftálico, colocar os dois num reator, garantir as reações termodinâmicas, temperatura, se caso for pressão, e aí com isso chegar no meu produto polimérico. E realmente foi assim que as pessoas começaram a obter materiais poliméricos lá no passado. É bem eficiente, eu acho bem natural pensar assim. Só que existe um pequeno detalhe nesse mecanismo, que ele é homogêneo, né? O detalhe é que o polímero ele é um mau trocador de calor. E as reações de polimerização são exotérmicas, algumas bem mais que outras. Então elas vão produzir calor durante a reação de polimerização. Então, à medida que o polímero vai sendo formado, o sistema vai aumentando a temperatura dele, independente de a gente precisar inserir temperatura ali. Conforme ele vai aumentando a temperatura, ele não consegue dissipar aquele calor, porque o polímero não tem dificuldade nesses processos de dissipação de calor. E aí, com isso, a temperatura interna no sistema começa a aumentar em alguns pontos específicos onde a reação de polimerização está ocorrendo de forma mais intensa. Nesses pontos, eu começo a alcançar a energia suficiente para ter quebra de ligação, e aí eu passo a ter processos de degradação da cadeia. Com isso, a polimerização em massa ela acaba produzindo materiais poliméricos com uma distribuição de cadeias muito altas, e se a gente não tomar cuidado, até mesmo a gente não consegue nem mesmo polimerizar um polímero ou obter um polímero degradado, né? Com alguma porcentagem considerável de cadeias degradadas. Esse seria um sistema homogêneo, porque eu só vou ver uma única fase, os monômeros misturados lá entre si de forma eficiente. Uma opção para tentar contornar essa má dissipação de calor seria preparar uma solução. Eu fazer uma solução onde eu tenho um solvente e o soluto seria os meus monômeros.
à medida que eu vou tendo essa reação entre os monômeros, o polímero também é solúvel nesse solvente, e aí eu consigo com isso então dissipar o calor através do solvente que favorece essa dissipação. Esse processo de polimerização em solução, que também é uma classificação de meios físicos homogêneos de polimerização, né? A gente só vê uma única fase também na solução, ela funciona para dissipar o calor. Só que aí surge um novo problema. Por quê? A polimerização em solução ela vai necessitar que tanto os monômeros quanto os polímeros sejam solúveis naquele solvente. E muito raramente a gente consegue encontrar polímeros que sejam solúveis em água, né? Tipo polietileno, polipropileno, esses polímeros que têm bastante interesse industrial. Com isso, a gente acaba tendo que produzir polímeros, né, em meios de reagentes, né, de solventes orgânicos, que são extremamente tóxicos, extremamente voláteis e geram um impacto ambiental considerável. Eu consigo melhorar a eficiência da minha reação de polimerização, porém eu tenho alguns problemas aí, onde eu vou ter que trabalhar com tratamento desses solventes residuais e vários aspectos nessa linha ambiental. A partir disso, a tecnologia migrou para esses meios de polimerização heterogêneos. Aí eu vou citar aqui o primeiro, seria a suspensão. Por que eles tentaram migrar pelos métodos, pelos meios heterogêneos, onde eu tenho separação de fases? Porque agora a ideia é a gente usar como solvente, né, como meio para extrair o calor, a água. Só que o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu monômero na água, ele vai reagir entre si, vai formar o meu polímero e nenhum deles é emissível na água. Se eu colocar isso na água parada, por exemplo, eu pego um reator, coloco água, tudo parado, coloco o meu monômero lá. Como eles não são miscíveis entre si, eu vou ter separação de fase, vai ficar lá uma fase bem nítida monômero, uma fase bem nítida água. Essa fase bem nítida monômero pode até se converter em material polimérico. Porém, nesse caso, eu não tenho uma suspensão nem mesmo uma solução. Eu teria o caso onde os monômeros estariam reagindo entre si num mecanismo em massa, onde eu só tenho monômero sendo convertido em polímero. Para mim garantir a suspensão, eu tenho que agitar esse monômero na água numa velocidade bem intensa. Com isso, eu consigo formar gotículas de monômero, né, gotas de monômero ali, suspensas na água devido à ação de agitação ali em alta velocidade, e aí com isso eu consigo dissipar o calor e polimerizar. Esse método é extremamente eficiente e ambientalmente falando, ele é bem interessante quando comparado com o mecanismo de polimerização em solução, né? Só que, nesse caso aqui da suspensão, eu ainda tenho um desafio. Para mim manter esse sistema agitando, eu tenho um consumo de energia, porque eu vou precisar de um rotor ali bem eficiente para ficar girando sempre, porque se eu parar de girar, você para de fase de novo. É o caso, vamos para ilustrar, do óleo na água. Se eu pegar um copo de água, colocar algumas gotas de óleo e deixar parado, o óleo vai separar de fase, é muito fácil perceber. Para mim fazer com que ele não separe de fase, eu posso colocar no liquidificador e ligar. Enquanto o liquidificador estiver agitando, eu vou ter a suspensão formada ali das gotículas de óleo na água. Agora, se eu desligar o liquidificador sem adicionar mais nada no meu meio, eu volto a ter separação de fase. Para reduzir esse consumo de energia, a ideia, então, é a gente produzir emulsões. Aí, o que seriam as emulsões aqui agora? Eu vou formar essas gotículas dos meus monômeros no meu meio aquoso, porém, eu vou incorporar nesse meu sistema moléculas anfifílicas, tensoativos, surfactantes. Qual que é a proposta aqui agora? Eles vão gerar uma região de interface entre o meio aquoso e os monômeros, que vão aumentar a interação entre esses dois meios, né? Um apolar e outro polar,
e aí com isso conseguir manter essas gotículas estáveis no meio aquoso. E aí sem a necessidade dessa agitação tão rigorosa, né? Com isso eu tenho de fato economia de energia. Então com isso a gente encerra essa abordagem, né, introdutória sobre síntese de materiais poliméricos. Eu queria falar aqui também, de forma introdutória, sobre o que seria essa reação de degradação, já que eu fiquei citando que as reações de degradação podem ocorrer se eu não tiver um controle de temperatura adequado, e até porque eu acredito que as reações de degradação são um tópico que pode ser abordado numa disciplina de química de polímeros, por exemplo, né? Onde a gente abordaria não só as reações de polimerização, mas reações envolvendo materiais poliméricos. A definição básica da reação de degradação é aquela reação na qual eu tenho uma alteração na qualidade de interesse de um material polimérico ou um composto polimérico, sendo que qualidade de interesse pode ser entendida como a característica inerente ao uso de um determinado artefato polimérico. Podem ser considerados, por exemplo, a flexibilidade, a resistência elétrica, o aspecto visual, a resistência mecânica, a dureza, etc. Aí eu acho importante esse conceito aqui de degradação, ele veio do livro do De Paoli, né, de degradação e estabilização de polímeros, porque ele chama a atenção que a reação de degradação, desde que eu tenha perca de qualidade, ela já é tratada como uma reação de degradação. Eu não preciso, então, ter um produto desfazendo na mão do consumidor, porque ele degradou, né? Se eu deixei ali a peça polimérica no sol por alguns anos e ela desmanchou, quebrou, aí ela degradou. Mesmo que não mude mecanicamente nenhuma propriedade mecânica, mas se visualmente eu tive um prejuízo em propriedade, aquela reação de degradação que levou à perca da cor, desbotou, por exemplo, ela é sim uma reação de degradação. E aí, dependendo da aplicação, isso pode ser mais ou menos importante. Um exemplo disso seria as lentes de policarbonato no óculos, para alguém que precisa dele para ter uma correção visual. Se essa lente de policarbonato ela for tendo contato com o sol à medida que a pessoa vai usando o óculos, ela vai se degradando e ela vai amarelando. Isso aí pode alterar a capacidade visual do usuário ao longo do tempo, né? E ele vai provavelmente ter que trocar o óculos dele. Isso já seria uma reação de degradação. Tem vários tipos de reações de degradação. Degradação térmica, que é aquela degradação que ocorre devido à presença da temperatura. Como exemplo, a gente tem lá o reator de polimerização. Eu posso ter a fotodegradação, que é a degradação que ocorre devido à radiação ultravioleta, né? Normalmente aí vinda da radiação solar. Eu tenho a degradação química, que é aquela degradação que ocorre devido ao contato da molécula com reagente químico agressivo, né? Então o polímero entra em contato com um reagente químico que seja agressivo a ele, e aí com isso eu tenho a degradação. Eu posso ter uma degradação mecânica, que é aquela que vai ocorrer sobre solicitação mecânica, e a biodegradação. A biodegradação é uma reação de degradação que ocorre pela ação de micro-organismos, bactérias e fungos, né? Então esses micro-organismos vão ter a capacidade de atacar a cadeia polimérica, quebrar aquela cadeia. Por que eles fazem isso? Normalmente para tentar gerar energia para sobreviver. Qualquer micro-organismo consegue biodegradar qualquer polímero? Não. Alguns polímeros, inclusive até hoje, nunca foram reportados micro-organismos, né, bactérias e ou fungos que consigam degradá-los, né? É inclusive um tema de estudo bem interessante que a gente pode encontrar hoje em dia na literatura. E essas reações de degradação, elas vão poder ser baseadas em cisão da cadeia principal, onde eu tenho a quebra da ligação intramolecular, né? Eu posso ter cisão de grupo lateral, por exemplo, remoção de um grupo lateral, tem a saída aí do cloro, no policloreto de vinilo, no PVC. A reação de degradação ser ocasionada até por processos de reticulação indesejados, substituição de grupos laterais,
reações intramoleculares, reações de oxidação e reações de despolimerização, que é um caso de degradação onde a severidade é tão alta que eu começo a pegar a minha macromolécula e retornar a condições onde eu estou começando a obter produtos como monômeros, né, obtidos a partir dessa reação de polimerização. Bem, o que eu tinha para falar hoje. Qualquer dúvida, lembrem sempre de me acompanhar aqui com seu papel e caneta, anotar todas as dúvidas e sempre que quiser me procurar para a gente poder conversar e tirar qualquer dúvida que você possa ter. Tudo bem? Até mais. Tchau.